Boa noite a todos. Rafael, obrigado pela recepção. Pessoal, só para vocês entenderem assim, do que eu estou tentando falar com vocês hoje, o Rafael até falou assim, que a gente tenta ser muito ativo. Eu acho que de nada adianta a gente ter prática e estar aqui na academia e depois a gente não estar na academia, na teoria, e a gente não colocar nada em prática, né? Então, a praxis, como vocês já conhecem, ela está aí para a gente alinhar teoria e prática, e isso tem que fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa filosofia de vida. Eu fui separar essa... O professor Elton me deu uma missão, na verdade, que é trazer a perspectiva da drag queen e alinhar isso com as questões de utopia e distopia. E foi legal porque eu já estava lendo algumas coisas, eu estava lendo já o Preciado, que estava conversando com o Rafael, e também eu estava já estudando um estudo antropológico que tinha de 1965 sobre drag queens, e aí eu já estava adentrando dentro desses assuntos porque é meu novo interesse. Quando ela foi falando ali, né, do currículo, eu vim das ciências da saúde, que é uma área mais positivista. Minha formação é estatística, eu sou estatístico, e hoje eu venho migrando de área. E tem sido um desafio. Isso é um desafio interessante no sentido de que essa área que eu estou migrando é uma área necessária, sobretudo neste momento que estamos vivendo no país. E aí eu tentei alinhar essa palestra para vocês, tentando pegar essa perspectiva da drag queen, sobre distopia, sobre utopias. Drag queen está muito em voga por causa do RuPaul's Drag Race, e eu tenho muito medo disso porque o capitalismo, os liberais cooptam todas as nossas pautas. Então eu vou fazer um desvio durante a minha palestra, já deixo para vocês aí um aviso, porque é necessário a gente pontuar sobre esse sequestro de pautas que ocorre de uma coisa que é tão legal, uma coisa que é tão nossa e que depois roubam da gente, e era a única coisa que a gente conseguiu produzir dentro desse mundo que nos oprime. E aí eu comecei essa palestra e falei assim, olha, não tem como uma drag queen não ser biscoiteira, já que eu vou colocar imagens de outras drag queens por aqui para poder agraciar. Eu coloquei umas fotos minhas só para vocês entenderem um pouco do meu trabalho. Eu como drag queen, eu não bato cabelo, mas eu sou bailarino, mas eu não sei dançar assim, performaticamente no palco. Acho que eu ainda não inspirei isso na minha drag queen. E por ser professor, eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, e é daí que vem toda a canalização do que é de vida africana. Ano passado, eu fui convidado para estar num evento sindical sobre direitos humanos, a perspectiva LGBT, do movimento feminista, do movimento negro. E a Advitra já existia e eu tinha vergonha de ir com a Advitra. Eu não fui com a Advitra. E no final, né, da minha palestra, eu comecei a falar para as pessoas sobre as questões LGBTs e eu terminei com "deem o cu". E aí as pessoas ficaram assim, eu acho que o cu delas caiu na bunda quando eu falei isso. E tinha todo um contexto para falando isso, na verdade, mas as pessoas ficaram assim um pouco chocadas. E aí eu já começo com um questionamento, né? Até onde os camaradas de sindicato vão andar com as pobres, vão andar com as bichas, vão andar com as travestis, vão andar com o movimento negro, com as mulheres? Porque a gente tem que pensar isso. Eu, por exemplo, eu me alinho mais numa perspectiva mais comunista, então até onde os camaradas irão com a gente? E é uma pergunta que eu já coloco aqui para a gente pensar, porque essa é a minha utopia, que é camaradas, as pobres, as bichas, as drags, as trans, todo mundo andando junto e a gente viver em uma sociedade sem classes. Então essa já é a utopia inicial que eu penso sobre a questão da pauta LGBT, caminhando com a nossa pauta anticapitalista, de luta de classes, que é uma pauta tão cara e tão utópica no cenário que a gente vive. E aí, só para a gente entender, né, a utopia, pensando a utopia, esse cenário que a gente imagina de uma sociedade melhor, uma sociedade idealizada, e a distopia já o inverso disso, é interessante a gente pensar que hoje a gente vive algumas pequenas distopias enquanto LGBTs. Então, por exemplo, a utopia do pastor Silas Malafaia é a nossa distopia.
E a utopia nossa é a distopia deles. Então, vivemos nesses embates de utopias e distopias. Eu prefiro a nossa utopia e prefiro que eles vivam em um mundo distópico até que eles acordem para ver que, na verdade, não é uma distopia e aí eles saiam, todo mundo vive normal. E normal eu falo como nós, não normal no conceito que eles pensam que a gente é anormal. Então, para falar isso, a drag queen, na história toda, ela é uma figura que é uma figura anárquica. E ela vem ela tem um caráter de ser antissistêmico também. E aí eu vou explicar para vocês em que momento isso vai transitando na história, como a drag queen se localiza nesse espaço-tempo, inclusive tem um autor que chama Baker. O Baker ele fala que existe a drag secular. Então, em alguns momentos, eu vou falar algumas coisas que parecem de drag queen, mas não eram, na verdade, drag queens. Então, não me acusem de ser uma drag anacrônica, mas é porque eram homens ensinando papéis femininos, mas dentro desse estudo do Baker, ele trabalha com o conceito de drag secular e ele vai pegando desde a tragédia grega até os tempos atuais e como que essas drag queens se localizam e foram evoluindo esse processo de crossdressing, de drag queen e também as questões de identidade de gênero. Então, eu já falei para vocês do disclaimer das questões liberais, que eu acho importante a gente pensar. Todo mundo gosta da pauta LGBT, a pauta LGBT ela está em voga, e se a gente pensar na pauta LGBT, a gente vê que atualmente nós temos uma mercadorização da nossa pauta, uma mercadorização dos viados, das bichas, das trans. Vou dar um exemplo aqui, vou citar uma última empresa, e eu acredito que nunca vou ser uma youtuber que vai ter muitos patrocínios, fazer publis, porque não é a perspectiva que eu trabalho. Mas Burger King, por exemplo, sempre faz um trabalho maravilhoso de diversidade durante a parada LGBT. É lindo, é maravilhoso, mas Burger King é uma mesma empresa que tem processos sobre racismo. Então, como que essa incoerência que existe no mercado, a gente tem que estar atento nessas incoerências. E eu sempre falo, onde eu for falar de drag queen, eu vou pontuar essas incoerências, porque elas existem, inclusive na própria figura da RuPaul, que ele daria aulas e aulas para a gente falar daquele lindo holograma chamado RuPaul. Mas é importante a gente pensar que existe essa mercadorização, existe um apelo muito forte da mídia para as drag queens atualmente. Isso já aconteceu no passado. Depois as drag queens morreram e foram deixadas à míngua, e depois voltou novamente por causa da RuPaul. Então é interessante deixar sempre pontuado esses disclaimers para a gente não poder perder essa perspectiva. Outra coisa que eu queria falar também para vocês é a questão de representatividade. A gente adora usar a palavra representatividade, sobretudo os grupos identitários, nós LGBTs, movimento feminista. Representatividade é bom, mas a gente tem que ter cuidado com a qualidade da representatividade e como que isso funciona. De nada adianta, gente, se uma LGBT sobe, imagina uma bicha presidente do país. De que adianta uma bicha ser presidente do país se a gente é um país que está com encarceramento em massa, que mata mais LGBTs, que mata jovens negros? Ou seja, a estrutura não mudou. Então não adianta a gente colocar essas questões de representatividade num plano, no primeiro plano, e esquecer da estrutura. Então, sempre quando eu vou mover e falar, a minha fala sempre está para cutucar essa estrutura que faz com que as coisas sejam tais quais são hoje. Então, pensando nisso, igual, por exemplo, a gente fala, Dilma foi uma representante, uma mulher no poder, uma presidente que, inclusive, sofreu um golpe da elite. Mas a gente também tem que pensar, a Dilma também fez conciliação de classe, tal qual Lula, teve números de encarceramento em massa, mesmo a gente sabendo que é uma responsabilidade estatal, existe todo um debate sobre isso. Mas a gente tem que pensar, Barack Obama é representante negro dos americanos, mas também jogava bomba na Síria, no Iraque. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões de representatividade e para onde a gente caminha e por que a gente está pensando essa estrutura. Então quando eu falei que a drag é anárquica por si, é porque essa raiz, essa essência, ela tende a mexer também com essa estrutura. Em algum momento, algumas questões foram cooptadas pelo mercado. Talvez as pessoas esqueçam desse caráter revolucionário da drag queen. E aí, diante disso,
Eu já falei das questões de representatividade, eu queria deixar para vocês uma indicação de um livro para vocês lerem, que é O Feminismo para os 99%. Ele é da Nancy Fraser, da Cynthia Arutza e da Bhattacharya, ou Bhattacharya, se eu me confundo. Esse livro ele é muito legal, porque ele pega uma perspectiva anticapitalista e ele cruza todas as pautas, ecossocialista, antiimperialista, feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico. Enfim, é um chamado para a gente andar com essas pautas e chacoalhar essa estrutura. Toda essa fala minha que está aqui é fruto desses estudos que eu tenho feito também na Nancy Fraser. Tem um artigo também dela, se o professor Rafael depois precisar, eu posso mandar para ele uma listagem de bibliografia para vocês, do que eu baseei aqui hoje. E a Nancy Fraser ela fala muito sobre a questão da importância da relação entre redistribuição e reconhecimento, que é no caso que a gente conhece como representatividade, para a gente pensar um pouco sobre isso. E aí ela começa a falar da questão queer e como o queer enquanto movimento ele já tem mais essa ideia de pensar na estrutura, de balançar a estrutura e de como que isso pode ser mais positivo do que só essa pauta LGBT liberal, que é mais massificada, que a gente conhece. E a gente tem que pensar um pouco além então, dessa pauta mais liberal. Dito isso, olha então a volta que eu tive que dar para deixar bem claro. Cuidado com o brincadeira, mas se a gente mercadorizar a drag, a gente pode estar cometendo um ato falho no sentido de transformar só isso em produto e a essência que era drag queen vai morrer, assim, ou morrer ou ser vendida, cortada, não sei, e nem pretendo que isso aconteça no futuro. Então essa palestra eu vou dividir para vocês aqui na história da drag queen, a relação entre drag, trans e travesti, porque as pessoas ou confundem ou higienizam também esses conceitos. O caráter político da drag queen, que eu já estou deixando aqui claro para vocês, como que essa figura anárquica dessa drag queen, que essa drag secular existe. E, enfim, a gente tem que pensar, tem que descolonizar essa drag, que a gente estava falando aqui de RuPaul e pontuando, para, sei lá, os héteros, cisgêneros, fazer um portal de acessibilidade para vocês. Mas, basicamente, RuPaul é uma drag queen que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Nos anos 2000, 2009, ela traz toda a figura da drag queen para o cenário. E ela... Agora vai funcionar? Vamos lá. Aqui não tá. Acho que se colocar ela... Isso. Então, o RuPaul é essa drag queen que trouxe a drag para o cenário mainstream. Então, a gente tinha lá nos anos 2000, é o que a gente chama da morte da drag queen, porque ela sai muito de cena e o RuPaul traz isso à tona e tem um papel super importante e também de trazer elementos que a gente tem da drag queen desde os balls, as questões periféricas de Nova York, do Harlem. Então, o RuPaul tem esse papel interessante. E pensando no drag queen, olha só, tem um autor que ele fala que a meta-performance de gênero da drag queen, neste momento que eu estou, por exemplo, existindo uma performance, a gente está construindo uma utopia de gênero. Isso aqui está ocorrendo neste momento, neste processo, assim como a gente vê uma drag queen batendo cabelo no palco, existe ali uma meta-performance, uma co-construção entre o público e a drag queen de uma utopia de gênero. Porque depois que acabar, a gente saindo dali, a gente vai para um lugar chamado realidade, e aí essa realidade não tem mais esse cenário que a gente co-construiu temporariamente. Então eu gosto já de partir daí, de como que a gente pode criar pequenas utopias, mesmo que sejam temporárias, para pensar nessas questões de gênero. E aí a drag queen, ela nesse percurso histórico dela, a gente vai perceber que as representações artísticas e culturais, elas nem sempre tiveram, assim, nem sempre as pessoas, os povos ameríndios, a cultura norte-americana, por exemplo, nem sempre o binarismo de gênero foi algo dado como certo. Então esse binarismo de gênero tem muito a ver também com
colonização também que a gente tem. E isso é importante a gente pensar, que a drag secular vai fazer parte, então, desse estudo do Baker, quando ele começa a pegar pontos históricos e como que existiam pessoas que fogem desse binarismo de gênero homem e mulher, e como que elas fogem à regra, criando ali uma outra realidade, um outro gênero que talvez pode ser uma trans, pode ser uma drag, pode ser transdressing, pode ser travesti, enfim. Mais à frente, é lógico que eu vou pontuar que a questão de performance, identidade de gênero, a gente tem que criar essas diferenciações também. Então, sobre isso, a questão da drag queen e trans e travesti. As pessoas começam a falar assim, olha, drag tem alguma coisa a ver com trans, com travesti? Muitas pessoas começam a falar assim, não tem nada. É como se fosse drag para um lado e trans e travestis para o outro lado. Drag é relacionado à performance de gênero. Trans e travestis são relacionadas à identidade de gênero. Porém, gente, a drag não existiria se não existisse a bicha feminada, se não existisse a trans, se não existisse a travesti. Então, não há como separar como se fossem coisas diferentes, de movimento diferente. Só existe a drag porque antes vieram as bichas, as trans e as travestis, que no Brasil sobreviveram na ditadura, porque foi um período terrível. Não sei se vocês conhecem a Operação Tarântula, eu vou falar mais à frente. Então, não tem como a gente quebrar e fazer algo dicotômico que tem performance de gênero e identidade de gênero. E também não é que eu quero juntar, mas eu quero pensar a partir disso que existem, por exemplo, muitas drags, talvez brancas, cisgêneras de classe média, que meio que higienizam isso e colocam separados em polos opostos. E aí tem a trans e a travesti em outro polo e ele lá, e esse cara faz a drag, se diverte, vai pra boate, talvez monta um canal no YouTube, começa a dançar, enfim, depois tira sua roupa e volta para a sua vida de hétero, de cisgênero, homem cisgênero, pela sociedade e não vai sofrer as mesmas opressões que as trans, que as afeminadas, que as bichas vão sofrer na sociedade. Então, esse movimento de higienização que a gente vê hoje, ele, na verdade, não é de agora. Ele não é um fruto de algo que já brotou daqui da sociedade LGBT, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele é fruto, inclusive, de outras perspectivas de outras épocas. Quando a gente vai pegar, eu vou falar para vocês aqui no estudo da Esther Hilton, ela estudou drag queens nos Estados Unidos em 1965, antes dos anos 70, e a Esther Hilton, ela começou a estudar as drag queens e ver como que esse fenômeno se dava na sociedade, como que isso... Ela fez um estudo antropológico para entender quem eram as drag queens, quem eram as bichas, quem eram as trans e as afeminadas. E já existia essa higienização. Nos Estados Unidos, por exemplo, existiam as stage queens, que eram as drags do palco, e existiam as street fairies. As street fairies eram como se fossem as trans, as bichas afeminadas que estavam ali e elas eram separadas das stage queens. As stage queens faziam seu show, tiravam a peruca, tiravam a maquiagem, ia para o mundo, para a vida real, tentando ao máximo não parecer um homossexual e tentar parecer um homem cisgênero e não ser identificado e localizado como um homossexual. As street fairies não. Elas já faziam um show, batiam o cabelo, terminavam, continuavam ali, e porque também já tinham algumas alterações prostéticas, por exemplo, de questão de tomar hormônio, enfim, já era outra parada, só que já existia uma higienização. Geralmente, essas stage queens eram drags, gays, brancos, cisgêneros, e as street fairies já eram as latinas e as negras. Então existe toda uma diferença de raça, de classe, de cor, e isso tudo muda e molda a perspectiva do movimento drag e do movimento LGBT, de como que ele nasceu. Então, estudar isso me respondeu até algumas angústias que quem é LGBT e conhece drag queens e começa a ver uma diferenciação, e a gente começa a perceber que isso é histórico e que isso está sendo trazido até hoje. Aqui é uma foto de duas mulheres, não sei se vocês conhecem, a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera.
elas são duas street fairs. Então elas encaixariam no que seriam as street fairs. Elas também, além do movimento LGBT, de liberação sexual, do movimento de Stonewall, elas também faziam campanhas de movimento para a moradia também. Então a militância delas ia além da pauta LGBT e além da pauta que todo mundo acha que é designada a elas. Então, Marsha P. Johnson e Silvia Rivera são pessoas que foram fenomenais no movimento LGBT e em algum momento elas foram abandonadas pelas gays brancas cisgêneras americanas. Então, a gente tem que pensar e refletir sobre isso e o que a gente quer de movimento enquanto drag queen ou enquanto LGBTs também. E pensando nisso, nessa higienização, a gente tem um programa do HQ da Vida que é sobre a Operação Tarântula. E a Operação Tarântula, ela é uma operação, basicamente a Operação Mata Viado, mas na verdade era uma operação designada para prender travestis e transexuais na cidade de São Paulo. Então tinha um delegado lá que fez uma perseguição contínua. Na época da epidemia da AIDS, da HIV, ele simplesmente decidiu fazer essa apreensão das trans e travestis para defender a tradicional família, né, para evitar que o vírus se espalhe. Sendo que a tradicional família brasileira, ela também consome prostituição. Então, olha os limites dos blacks, e ao invés de resolver discutindo sobre o assunto, ataca as trans e as travestis. Então, a Operação Tarântula é uma vergonha que a gente tem na nossa história, no nosso período, inclusive pós-democrático, porque isso se arrasta. E não discutir sobre isso é o que a gente tem também na relação de LGBTs com o Estado e como que esse Estado também pode propagar uma necropolítica, não sei. Bem ele fala sobre o que é necropolítica. Então, um Estado que mata, um Estado que fomenta a morte tanto de LGBTs quanto de negros. Então, pensar na Operação Tarântula, a gente vai também localizar a drag queen no Brasil, porque a drag queen no Brasil também está relacionada nessa época que existe essa cisão, esse movimento de juntar o trans, tem bichas afeminadas, tem travestis, tem gays, e onde se dividem, onde se encontram. E não é bom que a gente higienize isso, e é bom que a gente pense como que esse movimento vai se dando, como essas separações, elas são às vezes intencionais, são racistas, são classistas, e como que isso é problemático. Então, eu tenho mania de falar muito, então desculpa, mas é um recurso de sala que eu já tenho mania de anos falar, mas a tragédia grega, ela já é um dos primeiros sinais que a gente vai ter, que o Bacon falou que é a drag secular. Ou seja, aquela drag que está presente na história, mas não é lógico, não era drag, mas eram homens encenando no lugar de mulheres. Primeiro, a gente tem que pensar que isso marca uma questão de gênero, que é uma exclusão das mulheres dos espaços artísticos. Elas não eram aceitas nesses espaços artísticos. Temos que lembrar que na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão, as mulheres não eram cidadãos da Grécia Antiga, os escravos não eram considerados, os imigrantes não eram considerados e as crianças também não. Basicamente era o homem hétero, cisgênero praticamente. Então, só que aí existiam as tragédias gregas lá de Sófocles, de refúgio Ésquilo também. Então a gente tem essas personagens, todas essas personagens femininas, como Antígona, Medeia, elas eram personagens representadas por homens, porque as mulheres não podiam estar naquele espaço. Então, o início da história da drag é um início baseado em misoginia, mas não podemos ser anacrônicos e pensar que hoje é assim. Tem alguns problemas que a gente precisa discutir na pauta LGBT. Acho que os homens gays cisgêneros precisam ainda sentar e fazer um exercício de alteridade bem grande para resolver o problema do GGG no LGBT. E isso é histórico, então já começa a partir daí. Só que vai chegar um momento que a gente tem as irmãs travestis e transexuais, e elas que dão uma reviravolta nesse movimento drag queen. Então é interessante a gente pensar a partir do início, que começa pela exclusão das mulheres, e aí a drag queen ela vai sobrevivendo durante a história. A drag queen ela conseguiu sobreviver até mesmo na Idade Média. E quando a gente pensa em Idade Média, a gente começa a pensar a Europa, porque o olhar é mais colonizado.
Então, a drag queen ela sobrevive à Idade Média, e se a gente pensar em Europa mesmo, a gente vai ter lá a figura da drag queen, por exemplo, nos teatros bíblicos que existiam. Então, quando tinha, por exemplo, a representação da Arca de Noé, e nessa representação da Arca de Noé, a esposa do Noé era uma mulher histérica, que gritava, que não queria entrar nessa arca, e que os filhos dela tinham que carregar ela aos gritos e aos prantos, aquela mulher histérica. E aí essa mulher histérica era uma representação de um homem, era então uma sátira da mulher. Então ainda continua permanecendo essa marca da mulher sendo excluída desses espaços. Geralmente esses papéis femininos eram até feitos pelos coroinhas, que eram adolescentes, e até pelos anjos, que era uma coisa mais andrógena. Então dava para pegar esses meninos e transformar em mulheres, em anjos, enfim. Então, nesse período então de logo após a Idade Média, eu preciso pontuar para vocês, e aí voltando, já que eu falei da questão da gente descolonizar um pouco, não sabemos como se dá esse movimento aqui no Brasil e como que a gente pode pensar esse movimento no Brasil, mas o Brasil tem casos o primeiro caso de homofobia no Brasil é um caso assim de tremendo. O missionário simplesmente pegou o índio Tibira e condenou ele a ficar, na verdade ele foi condenado a ser amarrado na boca de um canhão, e esse canhão foi disparado. Então, o primeiro caso de homofobia no Brasil foi com um indígena, e a mensagem foi muito bem passada. Os casos de execução da época não beiravam nada disso, e por ele ser gay, olha o tipo de execução que foi feita. Então, o índio Tibira é essa figura, essas questões, esses binarismos de gênero, é interessante a gente pensar nos povos ameríndios e como que isso também se manifesta aqui. E a gente sempre pensa em Idade Média, esquece que aqui estava tudo bem. Aí só chegou uma praga em 1500 chamada Homem Branco Europeu. Então, perdemos muitas histórias, não sabemos como que isso foi se evoluindo no processo. Mas tem esse resgate do índio Tibira, e tem um autor, que inclusive que é da disciplina aqui da galera, que fala que as colônias produzem utopias para os colonizadores e distopias para os colonizados. Então, tem muito a ver com as questões de utopia e distopia. Então, aqui é o lugar utópico desses colonizadores, mas quando eles chegaram, eles criaram a distopia de quem cá estava nos povos antigos. E aí a gente tem, então, pensando nos povos antigos, esse uso de máscaras, esses artefatos, eles foram incorporados no teatro grego antigo, e também a gente pode pensar que alguns povos, algumas tribos, existem também tribos ameríndias, as questões de religiosidade vinda de África também, tem essas questões que fogem desse binarismo de gênero. Se a gente subir também para o norte, lá para os Estados Unidos, existe também a figura do Two Spirits, que eram pessoas que nem eram homens e nem eram mulheres. Isso tudo vai sendo meio que minado com as questões de colonização, de questão de evolução do capitalismo. As pessoas precisam reproduzir, precisam ter homens e mulheres apenas para poder manter essa mão de obra no mercado. Então, pensando nisso, a questão dos povos de África, também é importante falar sobre o Fajubá, porque se a gente pensar então das questões religiosas, e se as travestis e transexuais sofreram repressão do Estado, da polícia no passado, uma tecnologia de resistência que elas criaram é o Pajubá, que é uma linguagem específica que faz com que não seja hetero-cis acessível, de maneira que elas pudessem se comunicar e se libertar ali de alguma situação ou passar um comunicado para alguma mana. Então o Pajubá ele é interessante e é uma tecnologia criada a partir de uma tecnologia de repressão, ou seja, nós queers sempre damos um jeito de fugir dessa opressão que colocam para a gente. A gente dá um truque e a gente inventa algo para sobreviver. Então o Pajubá ele é uma tecnologia, uma reapropriação, na verdade, dessa tecnologia, e a gente vai tentando sair. Então a gente percebe que essa forma de controlar os corpos, ela vai estar presente em todo momento da história, e sempre vamos, então, reapropriando, ressignificando, tentando sobreviver de várias maneiras.
E isso é uma questão que a gente parece que sempre tem um movimento de ir, de se libertar, e depois tem um movimento de volta de pautas conservadoras. Isso diz muito sobre os tempos neoliberais que a gente vive e faz sentido nas questões que a gente vai pensar de reprodução social, das questões do trabalho de produzir pessoas, como isso funciona e como isso tem que perpetuar para a gente continuar com essa manutenção da mão de obra. E aí, saindo lá das questões da Arca de Noé, da Idade Média, a gente chega no teatro elisabetano. Então, Shakespeare, existe uma lenda, então não falem que eu falei isso porque é lenda na verdade, mas existe uma lenda que o próprio Shakespeare cunhou o termo drag, que era Dressed Recently as a Girl. E o teatro elisabetano, ele também é outro lugar marcado pela exclusão das mulheres deste espaço. A gente estava evoluindo a história aqui, as mulheres sempre vivem nesses momentos aí de distopias específicas. E o teatro elisabetano também era marcado por essa exclusão. Então, nas peças lá, Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, não tínhamos mulheres contracenando, tínhamos Julietos, provavelmente. E essa lenda de que o Shakespeare, na verdade, cunhou esse termo, porque existe uma própria discussão sobre o próprio Shakespeare, que não vou entrar aqui, mas era como se ele tivesse colocado na nota de rodapé de todos os seus manuscritos. Não temos manuscritos de Shakespeare para conferir isso, para saber se é um fato, se é um mito, se é uma lenda, mas eu gosto dessa ideia de pensar que foi Shakespeare que cunhou esse termo que é tão importante para mim e nos tempos atuais. Então, é legal pensar a partir disso. Saindo do teatro elisabetano, a Inglaterra ela passou por um período que era chamado de protetorado, e 18 anos os teatros foram fechados. Então as drag queens sucumbiram. As drag queens eram empregadas pela nobreza, inclusive nessa época a drag queen ainda serve aos nobres, porque eram atores empregados pela nobreza, e aí o teatro é fechado. Depois retorna no governo de Carlos II. Quando elas retornam, o Carlos II cansou de ver aquele tanto de homem fazendo papel feminino e aceitou que as mulheres viessem a participar e encenar. Só que as mulheres não tinham tanto acesso à educação na época. Então, o papel que as mulheres foi delegado às mulheres nos palcos eram papéis mais de cunho sexual, ou seja, explorava a sexualidade feminina e não tanto as questões de ter que ler, decorar texto. Mas, aos poucos, isso também foi fazendo com que a drag sumisse do palco e aí a drag vai se reinventando em outras épocas. Então, nós temos aí meio que a morte da drag queen e a exploração da sexualidade feminina. Então, a mulher, quando foi permitida subir nos palcos, subiu, mas não era por uma boa razão. Então, era mais pelas questões misóginas do Carlos II. Evoluindo a história da drag queen, essa imagem que na verdade é do século XIX, a gente vai chegar então que a drag queen, como a gente conhece enquanto drag queen, homens começavam numa época bem de molde ao glamour também, homens começavam a sair pelas ruas, lógico, aleatoriamente alguns homens, causando o riso das pessoas, vestidos de mulheres, de forma elegante. E começaram também a ter essas casas onde esses homens podiam se encontrar e também fazer essas performances de gênero feminina. Então existe aí a figura das cross-dressers e as drag queens já entrando nesse cenário. E isso começa a incomodar as pessoas. E esse incômodo ele vai existindo e a partir desse incômodo já vai tendo então a patologização da homossexualidade. Então, até pegar um trecho aqui do Preciado, na questão que essa patologização é interessante porque de outras leituras, e a gente vai se encontrando nas leituras e fazendo um recorte, bem quando o mundo passou a sair da questão do capitalismo comercial, ou seja, do mercantilismo, e entra nesse capitalismo industrial, também nasce essa figura subversiva da drag queen, passando pela rua, incomodando as pessoas, tendo seus encontros. Então já começa existe uma relação ali, existe algo a ser pensado, a ser estudado, a verificado.
dessa questão da drag queen secular e quando ela passa ali pelo capitalismo industrial, por que ela tem tanto afronte nesta fase? Por que é necessário esse afronte? As tecnologias de controle dos corpos, elas vão ficando mais intensificadas. E aí o Preciado ele fala o seguinte, que a homossexualidade é um acidente sistemático produzido pela maquinaria heterossexual e estigmatizada como antinatural, anormal e abjeta, em benefício da instabilidade das práticas de produção como natural. Então, a partir disso, move-se a medicina, move-se as leis, e a gente coloca a homossexualidade como algo anormal, algo como doentio, e vai pensar que a heterossexualidade constrói a heterossexualidade como algo natural e a homossexualidade como algo anormal. Só que se a gente parar para pensar, para criar esse conceito também de homossexualidade, a própria heterossexualidade ela também é uma questão, é uma construção. Existe essa construção da heterossexualidade a partir também dessa construção da própria homossexualidade. Então, ele ainda brinca falando que as bichas, travestis, drag queens, trans, elas são, na verdade, brincadeiras ontológicas, posturas orgânicas, mutações prostéticas e recitações subversivas de um código transcendental falso. Ou seja, no caso, nem a heterossexualidade é algo natural. Então, criou-se esse ar de natural, de normal, da heterossexualidade, assim como também da masculinidade, e a drag queen já tem esse caráter subversivo. Na Itália, no século XVIII, já tem uma outra figura de drag queen, que eram os castrati, que eram adolescentes pobres que eram vendidos para a Igreja Católica. Esses homens, esses meninos, eles eram castrados para manter, eles tinham uma voz maravilhosa, então para manter essa voz deles. E eles também faziam performance de gênero feminino. O que acontecia era que depois de velhos, eles viravam adultos e eles continuavam mantendo essa performance de gênero feminino. E o Código Social daquela época não permitia, mas o Código Social daquela época, quem inseriu os castrati? Então, era uma figura dúbia na sociedade e que colocava em xeque essas questões de gênero e de sexualidade. Os castrati, eles têm essa característica. Esse aqui é um dos castrati que foi mais conhecido na Itália, na época do século XVII. Então, tem essa figura na Itália também dos castrati. Se a gente for agora entrar no século XIX, que é um século inclusive eu no século XXI fazendo drag barbada, achei que eu estava arrasando depois de Conchita, mal sabia eu que já existiam outras drags barbadas, então não inventei nada, a gente só está fazendo uma nova modelagem na roda, a roda já está aí, gente. Então, Conchita também não é novidade, então isso aqui é do século XIX, são homens que faziam drag queens, e a figura da drag queen, nessa época, ela já é uma figura que tem como fazer uma troça com as mulheres. Então, até ali nos anos 40, 50, a gente vai entrar também no século XX, a drag queen vai ter essa característica. Sabe aquela tiazona? Eu não sei quem que já mora em bairros mais distantes, mas eu morava ali, por exemplo, no bairro Planalto. Sempre tinha aquela tia que fica na rua, na porta, que dá conta da vida de todo mundo, sabe da vida de todo mundo. A tia fofoqueira que passa os assuntos, que conta tudo. A drag queen nessa fase pegou muito dessa paródia. Uma mulher de 40, 50 anos, fofoqueira. Então tinha mais esse lado cômico das mulheres. Então essa evolução da drag queen entrou mais para a questão do stand-up também. As drag queens começam a fazer stand-up. As drag queens começam também a explorar a arte do palhaço. Então, a gente vai perceber que drag queen é uma arte plástica, então ela já começa a se modificar e como isso vai influenciando tanto nas questões políticas, do corpo, nos fazem pensar gênero, como que isso está tudo conectado. A gente chega então no século XX, passamos por duas guerras, as drag queens sobrevivem às duas guerras, e aí nos anos 50 tudo muda, mas o mundo mudou como um todo, e as drag queens também vão mudar. E aí nós temos outra característica das drag queens, que vai além disso que eu falei, do cômico, do riso,
que já começa a questionar gênero, já começa a ter um caráter político, subversivo, anárquico. Então a gente já tem outra característica da drag. Só passar aqui para vocês verem as imagens. Eu acho essa foto aqui fenomenal. Inclusive, gente, também existiam as drag kings. Elas já existiam registros de drag kings, mas eram registros menores. E diz muito sobre o mundo, sobre o machismo, misoginia. Essa aqui do meio aqui também é maravilhosa, essa imagem. E a gente começa a perceber que algumas características, algumas partes estéticas que são até incorporadas nas drag queens até hoje, já são antigas e foram só perpetuando e sendo carregadas ao longo do tempo. E aí, eu falei de Ocidente, falei de cima, de baixo, descolonizando, eu só falei do lado, né? Então a gente tem que pensar que no Oriente também tem essa figura. Então, na Indonésia, tem um teatro, o Topeng, tem esse Wayang, que na verdade era para falar da jornada de umas deusas, sempre representados por homens, papéis femininos. É muito famoso o teatro Kabuki, no Japão. Inclusive, tem uma figura no Japão que chama, até anotei aqui, é o Onagata. Olha só, o japonês, né, na forma de lidar com essas coisas, o Onagata era esse personagem feminino, ele adentrava tanto nesse personagem feminino que para ele refinar a técnica dele, ele demorava 10 anos. E aí, alguns homens criavam um narcisismo tão grande com a drag queen dele, né, eu vou chamar de drag secular, lembrando que não era drag queen o nome, mas cria um narcisismo tão grande que eles não se desapegam do personagem. E eu vou te falar, é difícil desapegar, porque olhando para mim, por exemplo, com Dimitra, eu acho mais bonito. Então, esse narcisismo talvez faça sentido e eu entendo os Onagatas, porque 10 anos refinando a arte, para que largar isso? Então, os Onagatas do teatro Kabuki, eles entravam tanto nesse personagem e não largavam. Na Índia também existia, na ópera de Pequim também existia homens performando papéis femininos. Na ópera de Pequim, as mulheres podiam subir no palco, mas somente para dançar, mas elas não podiam contracenar, então existia essa separação. Então, os homens que faziam as encenações. E chegando então no pós-guerra, nos anos 50, que eu falei que o mundo mudou e também mudou para o próprio Japão. Então essa mudança, ela vai se dar tanto de lá quanto de cá. E no Japão tem essa peça que é o Butô, e ela é contracenada por um homem em vestes femininas e tem uma alusão à morte, e tem tudo a ver com o pós-Segunda Guerra. Então, o teatro Butô, a peça Butô, na verdade, ela é uma peça que é contracenada, ela é encenada por homem, na verdade, e tem esse caráter da morte, de trazer a morte como algo a ser encenado. E a gente chegou nos anos 60 de novo, e eu tenho que repetir Marsha P. Johnson, porque eu acredito que a gente não pode ser incoerente, desde o início da minha fala. Então, o movimento dos anos 60 é o movimento dos anos de liberação sexual, a gente tem a Revolução de Stonewall, e aí eu queria trazer uns dados para vocês sobre aquele estudo que eu falei da Esther Hilton. Existiam, por exemplo, 500 drag queens pelos Estados Unidos. A Esther Hilton ela é uma mulher cisgênera que saiu viajando pelos Estados Unidos, dormindo em hotéis com algumas drag queens, acompanhando o dia a dia delas, fazendo um estudo mesmo antropológico. E aí, quando vocês vão ler, por exemplo, o Manifesto Trabalho Terrorista da Lustosa, você vai ver que a Esther Hilton está tratando os gays, as bichas, os travestis e as trans com todo o sentido de alteridade do mundo, com toda a empatia que ela quis, mas como ratos de laboratório. Então, é uma crítica, mas acho que assim, a gente não pode ser anacrônica, a gente está falando aqui dos anos 60, é uma iniciativa, é um estudo que inclusive ele é válido até hoje. Foi a partir desse estudo que a Butler também cria o conceito de performance de gênero, então tem toda uma conexão entre esse estudo e o que vai para frente a partir dele. Então, mas lendo o livro assim, causa um certo incômodo, porque eu quando leio autores americanos, a gente fica assim, dá um engodo às vezes, no sentido de que parece que eles vivem na ultrademocracia, como se fosse tudo perfeitinho, encaixadinho, né?
os Estados Unidos dos anos 60, tem tanta coisa muito para pensar sobre os Estados Unidos dos anos 60. Anos 70 prenderam Angela Davis, então a gente vê que o movimento negro estava lá lutando, então existem pautas que não eram vencidas, e essa democracia que soa nos negros americanos, ela não existe, e ela é para alguns. Então, nos Estados Unidos, ela faz esse estudo das Queens, percebe essas questões de que algumas já tinham o que Preciado vai chamar de mutações prostéticas, algumas já tomavam hormônio, algumas já tinham peito, algumas algumas eram homens cisgêneros, algumas eram trans e travestis, e tem toda essa divisão que eu pontuei no início entre raça, classe e cor. Então tem as street fairies e as stage queens. Então as que gostam de dar close no palco, que se acham lindas e ganhavam até mais. Por exemplo, se uma ganhava $30 por noite, a outra ganhava $80. Então existe toda essa diferenciação do salário a ser pago pela cor da drag queen. E se essa drag queen já tivesse feito um processo transexualizador, já também teria aí uma limitação no sentido de ser colocada à parte. Inclusive as próprias drag queens falavam assim: nossa, eu não sou preconceituosa, eu até ando com a outra drag queen. Aí a outra era negra, mas era stage queen. E quantas stage queens existiam? 3. Então, tem essa divisão entre as drags e essa rixa, que é umas questões que a gente precisa discutir no movimento LGBT como um todo até hoje. E aí a gente saindo dos anos 60, Marsha P. Johnson, então com os movimentos de luta pela moradia, 69 explode Stonewall, o mundo dá uma reviravolta, aqui no Brasil tem o movimento homossexual, então tem todo isso reverbera no Brasil, se eu não me engano, nos anos 70, 77 provavelmente. Então a gente tem esse movimento. Mas voltando para a arte drag, nós temos, dos anos 70, temos a Divine. Não sei quem conhece o filme Pink Flamingos. Divine, ela tem toda aquela estética do horror, do nojo. Vai ter filme que ela passa e come um cocô de cachorro. E quando perguntam ela assim, por que esse horror? Ela fala, é só um retrato do que a gente vive. Então é mais nada menos do que a arte imitando a vida. Então, a própria Divine, ela foi inspiração para Úrsula de Ariel. Então, recentemente até teve questionamento se Ariel podia ser negra ou não. A Úrsula, a vilã, já era uma drag queen, olha só. Então ela foi inspiração da Ariel. Nos anos 80, aí a gente entra na questão de que toda essa contestação de gênero, ela vira uma performance, mas também vira uma mercadoria. Por isso que eu pontuo, cuidado com a mercadoria. Aí a gente tem as figuras, por exemplo, no Brasil, Secos e Molhados, Kiss, tem toda uma estética também drag queen. É importante a gente pensar isso. Nos anos 80 também, a Judith Butler, dentro da figura da drag queen, ela constrói esse conceito de performance de gênero, que vem do feminismo construtivista, que era a segunda onda pós-feminista queer, e no caso da questão de falar não se nasce mulher, torna-se. Então ela começa a trazer esse debate que vai contrapor ao essencialismo, que coloca que as questões biológicas elas são inerentes e elas vão determinar gênero e sexualidade. E aí o construtivismo vem falando que não, que é outra coisa. E vem Preciado e fala que não é nada disso que pode ter uma terceira via. Então, o Preciado, o livro dele é interessante porque ele sai dessa dicotomia hétero-homo, mulher-homem, e também essencialismo e construtivismo. Então tem esse pensamento do Preciado, e inclusive a crítica dele eu achei pontual, porque na hora que ele fala da questão da teatralização da performance feminina, algumas questões podem ser pensadas. Por exemplo, quando a gente faz aquele, eu acho brega, viu gente? Se alguém fez aqui, não fique chateado, mas chá de revelação para mim é a coisa mais brega do mundo. Mas é aquele chá de revelação para falar se é menina, se é menino. Inclusive, é interessante a gente avaliar o comportamento dos homens quando é menino e quando é menina. Os pais têm um comportamento assim, bem sintomático e dá pra gente perceber quando é menina e quando é menino.
essas invocações performáticas que Vanderlei fala, e a mesma invocação quando a gente passa pela rua e vão chamar a gente de bichinha, e que doía, em algum momento já doeu, e depois a gente fala, toma posse disso, dessa invocação performática, e fala, sou bicha mesmo, eu gosto de chupar rola, que aí a gente dá um choque, e aí a pessoa já começa a perde o sentido da ofensa. Então, se a pessoa chegar e falar assim, bichinha, eu já fiz isso. E essa invocação performática é interessante. E da gente contrapor e isso sair para o discurso. Agora, o Preciado ele fala que essas questões, se a gente pensar só também na invocação performática e não propor também grandes mudanças, pode ser também problemático. Apesar de que ele fala que isso foi importante nessa questão dessa autodeterminação, da gente reapropriar e ressignificar alguns xingamentos também, e também ajudou nas políticas de autodeterminação de gênero, que também faz parte dos protocolos que a gente tem hoje. Então, assim, não é só de críticas, a gente também tem que pensar nas questões positivas que vêm com essas questões. E é lógico que a gente tem que pensar que as políticas que existem para pessoas trans, elas ainda estão muito sob a ótica de pessoas cis. Então, são pessoas cis fazendo políticas para pessoas trans. Essa descolonização disso também tem que pensar como a gente age. E, no caso, eu me coloco aqui como uma pessoa cisgênera que a gente ainda tem que ter muito cuidado e muita alteridade para com as colegas trans, travestis, porque esse olhar cis nosso, ele vai ser colonizador, ele vai ser transfóbico por natureza, por mais que a gente queira ter empatia, alteridade, a gente ainda não vai alcançar esse nível de alteridade necessário para resolver todos os problemas que envolvem as transfobias do dia a dia. E aí, nos anos 90, agora estou acabando, nos anos 90 o boom da drag acontece. E aí é o ano que a RuPaul tem toda está no seu auge. É porque eu programei para 1 hora, mas eu acho que está dando 1 hora. Eu olhando no relógio. Isso. Então está dentro do meu time certinho. Nos anos 90, a RuPaul está aí nesse auge dela, e esse auge da RuPaul dos anos 90. A drag tem um boom. No Brasil existem figuras, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Silvete Montilla, Márcia Pantera. Existem drags que estão aí no mercado há muitos anos. E esse boom das drags é interessante, mas ele também é mercadorizado em alguns momentos. Por exemplo, os balls, que eram cenários da cena drag do Harlem, que é uma periferia de Nova York, os balls eram uma reinvenção da pobreza que trans, travestis, bichas viviam. Então ali era um momento de realeza, de realness, era um momento de fazer os desfiles, de criar uma aura de glamour, de sair daquele local de pobreza e confrontar os ricos que existiam. Então criava ali uma bolha, um mini mundo utópico para bichas, trans e travestis. E esses balls, eles podem ser muito bem assim, entendidos pelo documentário Paris is Burning. Esse documentário é maravilhoso. Esse documentário ele traz essa cena, traz as pessoas. Vocês vão entender um pouco o que é reading, o que é shade, que são termos que inclusive caiu na boca das bichas aqui no Brasil por causa de RuPaul. Mas a gente pode pensar na palavra gongação, então existem essas derivações. O Vogue, que é praticamente uma luta de viado, a arte marcial que todo viado, por natureza, já tem até um códigozinho ali nele que ele está pronto para atacar. Mas o Vogue tem muito a ver com as poses que as bichas faziam. Então, se ficar imaginando, né, enquanto uma modelo de revista e fazendo várias poses, o Vogue começa a ser essas batalhas de várias poses ao mesmo tempo e da melhor maneira possível. Então, esse Vogue, ele popularizou na figura da Madonna. A Madonna. Eu sou uma pessoa... Pronto. O Vogue, eu sou desastrado por natureza, não tem jeito. O Vogue
ele é popularizado na figura da Madonna, e aí a Madonna traz isso como algo interessante para a cena. Dentro desse Paris is Burning tem a House of Ninja, e a ninja fica rica, famosa, bailarina, vai dançar com Madonna. Então tem toda uma mudança também. E o Paris is Burning deixa um sentimento assim, de incompletude, de tristeza após todo esse sucesso do Volvo. Parece que depois do mercado, depois que toda a mercadoria foi usada, existe um vazio após isso. Eu não sei se é uma questão da forma da direção, mas a gente sente esse vazio após todo esse uso mercadológico das culturas dos malls, das houses, do Vogue. Então, a gente tem que entender um pouco o que pode ter acontecido com isso. Então, Dona RuPaul, ela traz isso nos anos 2000. Ela que tenta trazer isso no sentido de da gente resgatar essas figuras, as drag queens, nos anos 2000. E nos anos 90, deixa eu só ver se eu coloquei... Nos anos 90, antes de falar de Dona RuPaul, tem também os filmes Priscila, Rainha do Deserto, não sei se vocês já assistiram, e também tem Paramount Fu, que é uma versão americana que é pior do que a australiana, que é Priscila, Rainha do Deserto. Todos os filmes são interessantes, alguns momentos bem estereotipados, mas são filmes que trazem muito dessa questão da arte da drag queen de uma forma interessante, porém são homens héteros cisgêneros contracenando. Então, ainda não tinha espaço para as drag queens de fato estarem ali performando e ocupando espaço. Voltando aqui, no Paris is Burning, tem a Venus Extravaganza, no documentário de Paris is Burning. Ela começa o documentário e chega um momento que ela some porque ela foi assassinada. E o Preciado até coloca assim, das questões de só pensar na performance de gênero e a teatralização do gênero. Eles dizem que é como se Butler tivesse esquecido de alguns elementos que são já incorporados no corpo. As questões hormonais. Venus, por exemplo, era uma mulher não branca, ela era latina, então ela era uma mulher não branca, ela era uma travesti latina. E essas marcas no corpo, infelizmente, a gente combina no documentário com a morte dela. Então, tem outras questões que vão além dessa teatralização da drag queen. Nos anos 2000, então, tem essa morte final dos anos 2000, RuPaul volta, e aí RuPaul vem com tudo e vem teatralizando, vem, no caso, colocando a cena drag em voga. Tudo agora está virando mercadoria. E aí volto para o início da palestra. Até quando vai esvair essa figura, dessa mercadoria? Qual o vazio que a gente vai ficar aí da drag queen, dessa arte? Será que a gente caminha para uma utopia dessa arte drag queen ou depois vamos ter tempos piores e mais distópicos? Então, tem que pensar. Outra coisa que o Preciado fala, que eu esqueci de falar aqui para vocês, que é importante, é que nessa questão também que a Butler vai falando da questão da performance, ela alerta que, assim, enquanto o feminismo essencialista era conservador, o feminismo construtivista ele acabou caindo numa armadilha que é pensar que a feminilidade apenas é uma tecnologia de construção. E ele coloca como se a masculinidade é algo natural e a feminilidade construída. A mesma coisa da questão da homossexualidade. Ela não é natural e a heterossexualidade também é natural. Então, na verdade, o Preciado coloca assim, o que é natural, o que é tecnológico. A gente precisa pensar nesses limites hoje e eles são difíceis. Por exemplo, todo mundo aqui digita rapidamente no computador, tende a digitar rápido no computador. O computador ele vem da máquina de escrever, que era um recurso para pessoas cegas. Ou seja, uma extensão dos dedos e uma privação da visão. Inclusive, para a gente aprender a digitar, a gente precisa privar a visão para poder digitar melhor e mais rapidamente. Então, até onde essas extensões dos nossos corpos vêm ligando com tecnologia, com máquinas, com usuários, com a internet, com o Tinder, que a gente marca os encontros com os contatinhos. Então, assim, até onde a gente vai? Então, isso tudo tem que ser pensado, essa tecnologia e o corpo e como a gente liga uma coisa nova. Então, o Preciado, eu até
precisei terminar com ele. As bios e cybertecnologias contemporâneas são ao mesmo tempo o resultado das estruturas de poder e os possíveis bolsões de resistência a esse mesmo poder. Então, de uma forma ou de outra, é uma reinvenção da natureza. E aí que toda drag queen, espero, é uma mensagem final, lembrem-se das irmãs travestis, assim como Lustosa, resgatando ela lá no manifesto Traveco Terrorista, levantou e falou, né, para a Judith Butler, que ela faz gênero na teoria e Indianara faz gênero na prática. Então, eu não vou terminar pedindo para ninguém dar um como eu comecei falando. Eu vou falar para Indianara. É isso.